Nicolau Maquiavel, nascido em 1469 em Florença, Itália, foi um importante pensador político e escritor durante o Renascimento. Goiás News. Notícia sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Sua obra mais famosa e influente é O Príncipe 1513, que se tornou um clássico da ciência política. Maquiavel viveu em uma época tumultuada na história italiana, marcada por conflitos entre as principais cidades-estado, como Florença, Veneza e Milão, além da presença de poderosas famílias como os Médici. Ele atuou como funcionário público e diplomata, envolvendo-se nas complexas intrigas políticas da época. Durante sua carreira, Maquiavel observou e analisou de perto as ações dos líderes políticos e militares da época. Essas experiências e observações levaram-no a desenvolver uma visão pragmática da política, baseada na realidade e na natureza humana. Ele acreditava que o governante eficaz deveria estar disposto a usar qualquer meio necessário para manter seu poder e proteger o Estado, mesmo que isso envolvesse ações moralmente questionáveis. Em O Príncipe, Maquiavel apresenta seu pensamento político, fornecendo conselhos práticos sobre como um governante deve conquistar, manter e exercer o poder. Ele argumenta que a política não deve ser baseada em noções idealizadas de moralidade, mas sim na compreensão da natureza humana e das relações de poder. Maquiavel defende a ideia de que os fins justificam os meios e enfatiza a importância da força, astúcia e manipulação política. Ele aconselha os príncipes a serem temidos em vez de amados, a evitar a confiança excessiva em outros e a serem cruéis quando necessário para manter o controle. Apesar de sua obra ser frequentemente associada à imoralidade e à falta de escrúpulos, é importante ressaltar que Maquiavel também tinha o objetivo de fornecer orientações realistas para os líderes políticos, tendo em vista a instabilidade e as disputas pelo poder que ele testemunhou em sua época. A influência de Maquiavel no pensamento político foi significativa. Sua obra provocou debates intensos e controversos sobre a natureza da política e o papel do governante. Embora muitas de suas ideias tenham sido criticadas e consideradas antiéticas, sua abordagem realista e sua análise das relações de poder continuam sendo discutidas e estudadas até os dias de hoje. Nicolau Maquiavel faleceu em 1527, deixando um legado duradouro na teoria política e no pensamento ocidental. Após a morte de Maquiavel, sua obra O Príncipe foi amplamente discutida e debatida. Alguns o consideraram um cinismo político desprovido de ética, enquanto outros viram nele uma voz corajosa que ousou desafiar as noções tradicionais de governança. No entanto, além de O Príncipe, Maquiavel também escreveu outras obras de grande importância. Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, 1517, é uma delas. Nessa obra, ele analisa a República Romana e destaca a importância da liberdade, da participação política e da virtude, um conceito central em seu pensamento político. Em A Arte da Guerra, 1521, Maquiavel explora a estratégia militar e a importância de um exército bem organizado e disciplinado. Ele defende a necessidade de líderes políticos conhecerem as táticas militares e como utilizá-las para proteger seu Estado. Outra obra notável é a História de Florença, 1525, onde Maquiavel apresenta uma análise detalhada da história de sua cidade natal, desde sua fundação até os eventos mais recentes. Nessa obra, ele busca extrair lições e insights úteis para a política contemporânea. Após a morte de Maquiavel, suas ideias e conceitos continuaram a influenciar inúmeros pensadores políticos, filósofos e estadistas ao longo dos séculos. Seu enfoque realista sobre a política e seu entendimento da natureza humana trouxeram uma nova perspectiva para a teoria política, rompendo com as ideias idealizadas e utópicas que prevaleciam anteriormente. No século XVIII, durante a Ilustração, Maquiavel foi redescoberto e reinterpretado por pensadores como Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu. Eles reconheceram sua contribuição para a compreensão da política e do poder, mesmo que discordassem de certos aspectos de seu pensamento. Ao longo dos séculos, a figura de Maquiavel tem sido objeto de interpretações variadas. Enquanto alguns o consideram um defensor do absolutismo e da tirania, outros veem nele um realista político que buscava orientar os líderes a agir de acordo com as circunstâncias políticas de sua época.
Independentemente das opiniões divergentes, é inegável que Maquiavel deixou um legado duradouro na teoria política, desafiando as noções tradicionais de governo e oferecendo uma abordagem realista, pragmática para a compreensão do poder político. Suas obras continuam sendo estudadas e debatidas como fontes importantes de insight político até os dias atuais. Após séculos de interpretação e debate sobre a obra de Maquiavel, seu nome se tornou um adjetivo em si mesmo, maquiavélico. Ser descrito como maquiavélico implica ser astuto, manipulador e disposto a fazer qualquer coisa para atingir os objetivos desejados. No entanto, é importante lembrar que as ideias de Maquiavel não se limitaram apenas ao pragmatismo político e à visão amoral da ação política. Ele também abordou a importância da estabilidade e do bem-estar do Estado como um todo, mesmo que isso signifique adotar medidas impopulares ou tomar decisões difíceis. Além de suas obras políticas, Maquiavel também escreveu peças de teatro e poemas. No entanto, seu trabalho político continua sendo sua contribuição mais significativa para a história do pensamento. Ao longo dos séculos, diversos líderes políticos e pensadores têm sido influenciados por Maquiavel. Suas ideias foram adotadas e adaptadas por estadistas em diferentes épocas e contextos, moldando suas abordagens para a governança e a tomada de decisões políticas. É interessante notar que, embora Maquiavel tenha sido frequentemente associado à ética questionável e à moralidade política, sua intenção era fornecer conselhos práticos para governantes em um contexto político altamente volátil. Ele buscava entender e descrever a realidade política como ela era, em vez de se ater a ideias idealizadas de como as coisas deveriam ser. Em última análise, a importância de Maquiavel reside na maneira como ele desafiou as convenções políticas de sua época, oferecendo uma visão mais realista e pragmática do exercício do poder. Sua obra continua a ser estudada e debatida, e suas ideias continuam a ter relevância para a compreensão da política e da natureza humana. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Após a morte de Maquiavel, suas obras foram recebidas com diferentes interpretações e influenciaram uma ampla gama de pensadores e movimentos políticos ao longo da história. Durante o período da Reforma Protestante, alguns teólogos protestantes utilizaram as ideias de Maquiavel para justificar a separação da Igreja e do Estado e defender a liberdade religiosa. O filósofo francês Jean Bodin, no século XVI, adotou algumas das visões maquiavélicas sobre o poder absoluto do soberano em sua obra, Os 6 Livros da República. No século XVII, pensadores políticos como Thomas Hobbes, autor de Leviatã, e James Harrington, autor de A Oceana, foram influenciados pelas ideias de Maquiavel. Hobbes, em particular, compartilhava com Maquiavel a visão de que a natureza humana era egoísta e que um governo forte era necessário para manter a ordem e a estabilidade social. No século XVIII, durante a era do Iluminismo, os filósofos iluministas, como Voltaire, Montesquieu e Rousseau, debateram e criticaram as ideias de Maquiavel. Enquanto Voltaire via Maquiavel como um cínico sem escrúpulos, Montesquieu considerava seu pensamento valioso para entender a natureza da política. Rousseau, por sua vez, condenou a visão maquiavélica de poder e defendeu a ideia de um contrato social baseado na vontade popular. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche resgatou a figura de Maquiavel e elogiou sua perspectiva realista sobre a política. Nietzsche via em Maquiavel um precursor do super-homem, um indivíduo que assume plenamente sua vontade de poder. No século XX, a obra de Maquiavel continuou a influenciar teóricos políticos, como o pensador italiano Antonio Gramsci, que se inspirou nas ideias maquiavélicas para desenvolver sua teoria do príncipe moderno e a noção de hegemonia cultural. Atualmente, a figura e as ideias de Maquiavel ainda são objeto de estudo e debate no campo da ciência política. Sua abordagem realista e pragmática continua a influenciar a compreensão da política e as estratégias de liderança. Seu legado está presente tanto nos estudos acadêmicos quanto na prática política, proporcionando uma visão crítica e complexa das dinâmicas de poder em sociedade. Embora a influência de Maquiavel na política e no pensamento continue a ser debatida, sua contribuição para a compreensão do poder e da governança é inegável.
Sua abordagem realista, baseada na observação da natureza humana e das relações políticas, desafia as noções idealizadas e utópicas sobre como a política deveria funcionar. Um dos conceitos mais notáveis e discutidos de Maquiavel é a separação entre a ética individual e a ética política. Ele argumentou que a moralidade pessoal de um governante não deve ser um fator limitante em suas ações políticas. Ao invés disso, ele enfatizou a importância de se adaptar às circunstâncias e tomar medidas necessárias para garantir a estabilidade e a segurança do Estado. Essa visão maquiavélica da política gerou controvérsia ao longo dos séculos. Alguns críticos consideraram suas ideias como imorais e perigosas, enquanto outros os enxergaram como um reconhecimento pragmático da realidade política. Uma interpretação alternativa das ideias de Maquiavel destaca sua preocupação com a manutenção da ordem e a estabilidade social. Ele argumentou que a força e a autoridade do governante são necessárias para evitar o caos e a anarquia. Essa perspectiva sugere que a visão maquiavélica pode ser vista como uma tentativa de encontrar equilíbrio e evitar extremos políticos que podem levar ao colapso do Estado. Além disso, Maquiavel também discutiu a importância da virtude, um termo que pode ser entendido como a habilidade e a virtude necessárias para governar efetivamente. Ele argumentou que os líderes políticos devem ser capazes de se adaptar às circunstâncias, ser astutos, inteligentes e ter visão estratégica. É importante ressaltar que a obra de Maquiavel não se limitou a fornecer um manual para a conquista e manutenção do poder. Ele também abordou questões como a relação entre o povo e o governante, a importância da estabilidade política, a análise histórica e as dinâmicas sociais. No final das contas, a importância de Maquiavel reside no fato de que suas ideias e conceitos continuam a desafiar e a estimular o pensamento político. Seu trabalho nos lembra que a política é complexa, que a tomada de decisões requer um entendimento da natureza humana e que nem sempre há soluções fáceis ou morais em questões políticas. Embora a obra de Maquiavel tenha sido escrita no contexto específico da Itália renascentista, suas ideias têm uma relevância duradoura e podem ser aplicadas a uma ampla gama de contextos políticos e sociais. Por exemplo, os princípios maquiavélicos de pragmatismo político, compreensão da natureza humana e ênfase na estabilidade do Estado têm sido frequentemente discutidos e aplicados em análises contemporâneas da política internacional. A abordagem realista de Maquiavel ajuda a compreender os desafios enfrentados pelos líderes mundiais, as dinâmicas de poder entre as nações e a importância de estratégias eficazes. Além disso, os estudos sobre liderança e gestão muitas vezes se inspiram nas ideias de Maquiavel. Seu enfoque na astúcia, na adaptação às circunstâncias e na tomada de decisões estratégicas continua a ser explorado e debatido em diversas áreas, desde os negócios até a administração pública. No campo da teoria política, Maquiavel também influenciou o pensamento sobre a democracia e a participação política. Sua ênfase na ação e no poder prático encorajou a reflexão sobre o papel dos cidadãos na governança e a importância do engajamento político ativo. No entanto, é essencial observar que o legado de Maquiavel não é unânime e suas ideias têm sido objeto de críticas e controvérsias ao longo dos séculos. Seus conceitos sobre a moralidade política e o uso de meios cruéis geraram preocupações éticas e morais. Ainda assim, é inegável que as obras de Maquiavel provocaram uma mudança significativa no pensamento político e continuam a gerar discussões e análises profundas sobre o poder, a governança e a natureza humana. Seu impacto transcendeu sua época, deixando um legado de reflexões e debates sobre a política que perduram até os dias de hoje. A influência de Maquiavel não se limita apenas ao campo da política e da teoria política. Suas ideias também têm impacto na literatura, no cinema, nas artes e em outras áreas culturais. Na literatura, a figura de Maquiavel frequentemente aparece como um personagem ou é mencionada como uma referência para o intrigante político. Por exemplo, peças de teatro como Macbeth de William Shakespeare retratam personagens maquiavélicos que usam táticas astutas para alcançar seus objetivos. O termo maquiavélico também se tornou parte do vocabulário comum para descrever personagens literários que são manipuladores e calculistas. No cinema, filmes e séries frequentemente exploram temas maquiavélicos, onde personagens políticos ou líderes são retratados como estrategistas implacáveis que buscam o poder a qualquer custo. Essas representações cinematográficas muitas vezes capturam o dilema moral enfrentado pelos personagens maquiavélicos, questionando a linha tênue entre o bem e o mal na política.
Além disso, os conceitos maquiavélicos de poder, manipulação e estratégia têm sido aplicados em outros campos, como marketing, negociações empresariais e relações internacionais. As estratégias políticas descritas por Maquiavel encontram ressonância em situações onde a competição, a negociação e o interesse próprio desempenham um papel central. Em resumo, o legado de Maquiavel ultrapassa os limites da teoria política, alcançando a cultura popular e diversas áreas de estudo. Sua visão realista e pragmática da política continua a ser discutida, reinterpretada e adaptada para diferentes contextos ao longo dos séculos. Seja nas artes, na política ou nos negócios, as ideias maquiavélicas continuam a fornecer insights e desafios para compreender o exercício do poder e as complexidades da ação política. Apesar de não existir um consenso absoluto sobre a interpretação e aplicação das ideias de Maquiavel, sua obra continua a ser estudada e debatida pela relevância e pelo impacto que teve no pensamento político e social. A abordagem realista de Maquiavel, baseada na observação da natureza humana e das relações de poder, oferece uma perspectiva crítica sobre a política e desafia as noções idealizadas e utópicas sobre o exercício do poder. Suas análises sobre a astúcia política, a necessidade de adaptação às circunstâncias e a consideração dos interesses do Estado influenciaram profundamente a teoria política moderna. As ideias maquiavélicas também ressaltam a importância da estabilidade e da ordem no governo, buscando evitar o caos e a anarquia. Embora alguns possam argumentar que suas visões são cínicas ou amorais, outros veem sua obra como uma análise realista dos desafios enfrentados pelos líderes políticos. Ademais, a noção de maquiavelismo continua a ser debatida em campos como a psicologia e a ética. Psicólogos exploraram os traços de personalidade associados a comportamentos maquiavélicos, enquanto estudiosos da ética refletem sobre as questões morais levantadas pelas ideias de Maquiavel. No entanto, é importante reconhecer que Maquiavel não é um modelo a ser seguido incondicionalmente. Sua obra oferece uma visão específica da política, fundamentada em um contexto histórico particular. As circunstâncias políticas e sociais mudaram desde então, e a compreensão do poder evoluiu. Nesse sentido, é fundamental abordar o legado de Maquiavel com uma análise crítica e contextualizada, adaptando suas ideias às demandas e aos desafios contemporâneos. A obra de Maquiavel continua a ser uma fonte de reflexão e inspiração para aqueles interessados em entender a política e os complexos jogos de poder que permeiam a sociedade. Apesar de ter vivido em um período tumultuado da história italiana, Maquiavel foi um observador agudo e um pensador influente. No entanto, sua vida não se limitou apenas às suas contribuições intelectuais. Após o final de sua carreira como funcionário público e diplomata, Maquiavel voltou-se para a escrita e buscou publicar suas obras. No entanto, suas ideias desafiadoras e perspicazes muitas vezes o colocaram em conflito com as autoridades políticas e religiosas da época. Em 1513, Maquiavel publicou O Príncipe, sua obra mais famosa. Embora inicialmente tenha sido mal recebida, a obra ganhou reconhecimento posteriormente e se tornou uma das mais influentes da teoria política. No entanto, o sucesso literário não garantiu a estabilidade financeira de Maquiavel. Ele enfrentou dificuldades financeiras após a queda da República de Florença em 1512, quando os Médici, uma poderosa família italiana, retomaram o poder. Em 1513, Maquiavel foi acusado de conspiração contra os Médici e foi preso e torturado. Após sua libertação, ele foi exilado de Florença e se retirou para sua propriedade familiar em San Andrea in Percussina. Durante seu período de exílio, Maquiavel continuou a escrever e se dedicou às suas obras históricas, como discursos sobre a primeira década de Tito Livio e História de Florença. Ele também correspondeu com outros intelectuais da época e manteve-se ativo no cenário literário e político. No entanto, sua situação financeira continuou a ser um desafio, e ele lutou para se sustentar durante esse período. Apesar das dificuldades, Maquiavel continuou a desenvolver suas ideias políticas e a refinar sua análise da natureza humana e das relações de poder. Maquiavel faleceu em 1527, aos 58 anos, em sua casa em San Andrea in Percussina. Apesar de sua vida marcada por desafios pessoais e perseguições políticas, seu legado como um dos principais pensadores políticos da história perdura até hoje. Suas ideias provocadoras, realistas e pragmáticas sobre a política e o poder continuam a influenciar estudiosos,
líderes políticos e pensadores em todo o mundo. Sua contribuição para a teoria política estabeleceu um marco na compreensão da natureza humana e das complexidades do exercício do poder. Após a morte de Maquiavel, sua reputação e legado continuaram a se desenvolver e evoluir ao longo dos séculos. Sua obra passou por diferentes interpretações e sua influência se expandiu para novas áreas. Durante o Iluminismo, no século XVIII, ocorreu um ressurgimento do interesse por Maquiavel, com pensadores como Rousseau e Montesquieu reconhecendo a relevância de suas ideias. Eles debateram e criticaram a abordagem maquiavélica, buscando equilibrar a noção de poder político com princípios éticos e morais. No século XIX, com o surgimento da ciência política como disciplina acadêmica, os estudiosos começaram a analisar a obra de Maquiavel de forma mais sistemática. Teóricos políticos como Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Max Weber foram influenciados por suas ideias sobre o poder, a burocracia e a natureza humana. Eles exploraram as implicações do realismo maquiavélico nas estruturas de governança e nas relações de poder. Ao longo do século XX, o pensamento de Maquiavel continuou a desempenhar um papel central na teoria política e no estudo das relações internacionais. Sua abordagem realista e sua ênfase no poder político como um fenômeno complexo e multifacetado foram fundamentais para o desenvolvimento de várias correntes de pensamento, como o realismo político e o neorrealismo. Além disso, as ideias de Maquiavel têm sido aplicadas e debatidas em campos como a psicologia política, a ética aplicada e a sociologia política. Estudiosos contemporâneos exploram as implicações do maquiavelismo nas dinâmicas políticas, nas tomadas de decisão e na ética do poder. A importância de Maquiavel na história do pensamento político está no desafio que suas ideias representam para a visão romântica e idealizada da política. Ele nos lembra que a política é complexa, que as tomadas de decisão são influenciadas por fatores diversos e que os líderes políticos muitas vezes precisam fazer escolhas difíceis em um mundo imperfeito. Em última análise, a contribuição de Maquiavel para o pensamento político reside na sua capacidade de nos fazer questionar e refletir sobre as nuances e as realidades do poder político. Suas obras continuam a ser lidas, debatidas e reinterpretadas, oferecendo insights e desafios para aqueles que buscam compreender e analisar a política contemporânea. Apesar de não haver mais informações disponíveis sobre a história de Maquiavel após sua morte, é importante ressaltar que seu legado intelectual continuou a se expandir e influenciar o pensamento político e social ao longo dos séculos. As obras de Maquiavel permanecem como fontes essenciais para entender a natureza do poder político e as complexidades da governança. Seu enfoque realista e pragmático trouxe uma nova abordagem para o estudo da política, rompendo com as concepções idealizadas e utópicas que prevaleciam anteriormente. A influência de Maquiavel se estende além dos campos da política e da teoria política. Suas ideias encontram ressonância em áreas como a psicologia, a ética aplicada, a sociologia e a filosofia. A análise da natureza humana, a consideração dos interesses do Estado e a compreensão da complexidade do poder político continuam a ser temas relevantes e objeto de estudo e debate. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. É interessante observar que, apesar de ter sido frequentemente associado a conceitos como astúcia, manipulação e amoralidade, Maquiavel também enfatizou a importância da estabilidade política, da ordem social e da segurança do Estado. Ele buscava orientar os líderes a agir de acordo com as circunstâncias políticas de sua época, evitando extremos e defendendo uma abordagem equilibrada para o exercício do poder. Em suma, a história de Maquiavel é marcada por suas contribuições significativas para o pensamento político e a compreensão da natureza humana. Sua obra continua a desafiar e a inspirar o estudo da política, oferecendo uma visão crítica e perspicaz sobre o poder, a governança e as dinâmicas sociais. Seu legado permanece vivo na teoria política e no pensamento contemporâneo, influenciando estudiosos, líderes políticos e pensadores de todo o mundo.